Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos. É com muita alegria que voltamos novamente ao Facebook, neste espaço do Centro Espírita Irmã Maria da Luz, com muita alegria para conversarmos, para estudarmos, para entendermos um pouco melhor a doutrina espírita. É muito gratificante estarmos aqui na noite de hoje, reunidos, juntos, pelas emoções, pelos sentimentos, porque sabemos que estamos nesse distanciamento social ainda por conta da pandemia, mas a bondade divina nos propicia as maravilhas da internet e através dessas maravilhas nós podemos nos comunicar, nos sentir mais juntos, mais próximos, mais fraternalmente unidos. Graças a Deus. Né? Hoje o nosso assunto é bastante interessante. Não vamos, logicamente, abordar tudo sobre o assunto, porque é impossível se abordar tudo de um assunto em 1h20, 1h30, mas vamos tentar, no máximo que pudermos, elucidar sobre esse assunto tão interessante, tão importante, que é a mediunidade e as reuniões mediúnicas. Vamos inicialmente fazer a nossa prece, agradecendo a Deus por mais este momento, está certo? Fechamos os olhos, se nós quisermos fechar, para melhor nos concentrarmos, e elevemos o nosso pensamento a Deus em agradecimento. Nosso pensamento agora está em direção ao nosso Criador, pedindo proteção, serenidade para este momento de união na doutrina espírita através da internet. Rogamos ao Divino Mestre Jesus a proteção, a iluminação a todos nós que nos encontramos aqui, estejamos encarnados ou desencarnados. A nossa Mãe Santíssima, o nosso agradecimento também, porque sabemos da proteção dessa mulher tão importante para a humanidade, que é a nossa mãe espiritual. A ela também rogamos a proteção e o amparo. Mas queremos, sobretudo, rogar pelos sofredores, aqueles que estão em grandes aflições, sejam encarnados ou desencarnados. Rogamos a Jesus que os ampare, que os proteja, que as equipes espirituais possam levar a consolação, a esperança, sobretudo a esperança de que todo sofrimento passa, de que nada é para sempre, porque um dia as dores cessarão. A misericórdia divina jamais permitiria sofrimentos eternos. A dor tem uma função educativa, que as equipes espirituais possam levar aos sofredores do mundo carnal e do mundo espiritual essa mensagem de consolação e de esperança. Por isso, mais uma vez, rogamos a Jesus, ilumina, Senhor, as equipes espirituais que trabalham neste momento, nos hospitais, nas prisões, nos asilos, nos orfanatos, nos lares, em desalinho, nas ruas, por todos aqueles que sofrem, que choram. Te rogamos, Jesus, sabemos do teu amparo a todos nós neste momento, que as nossas famílias sejam abençoadas, os nossos lares recebam neste instante os bálsamos, as bênçãos do passe espiritual, para que a nossa reunião virtual da noite de hoje transcorra com muita serenidade, com muita alegria, com muita gratidão. Certos da vossa presença entre nós, Jesus, da equipe espiritual do Centro Espírita Irmã Maria da Luz, que nos assessora neste instante, pedimos a permissão para darmos por iniciada esta nossa palestra virtual, desejando a todos muita paz e muita luz. Que assim seja. Meus irmãos, vamos imaginar, vamos colocar na nossa mente uma imagem de um acontecimento, de uma reunião mediúnica que ocorreu numa casa espírita aqui no Pará. Eu participei dessa reunião. Né? Então imaginemos essa mesa
Em volta dessa mesa, algumas pessoas, e eu estava, né, participando dessa reunião, eu estava nessa mesa, ao meu lado, uma jovem senhora. E essa senhora é o que nós chamamos de médium, ou seja, os espíritos podem se comunicar através dela. E nessa reunião, onde já havíamos feito uma prece, feito uma leitura, estávamos em concentração, comunicou-se por ela um senhor, né? E eu, meu papel numa reunião mediúnica, nós vamos ver isso mais daqui a pouquinho, é de dialogador, né? Que antigamente se chamava doutrinador, esclarecedor. Então eu fui conversar com esse senhor que se comunicou através dessa médium. E ele veio muito agoniado, dizendo que tirassem os aparelhos dele. Ele não estava mais suportando aquelas dores, não estava mais aguentando tanto sofrimento, ele queria morrer, que arrancassem tudo aquilo dele, todos os aparelhos, todas aquelas injeções, ele não queria mais aquilo. Aí eu comecei a conversar com ele, pedi inicialmente que ele se acalmasse, que tudo aquilo iria cessar, porque ele estava já sendo assistido por uma equipe médica. E eu perguntei para ele se ele possuía alguma religião. Ele disse que sim, que ele era católico. Eu disse, poxa vida, que coisa boa, que é muito bom nós temos uma religião, acreditarmos em Deus, acreditarmos em Jesus. E eu disse assim para ele, perguntei para ele, o senhor tem algum santo, alguma devoção especial? Ele disse, sim, eu acredito muito em Maria, Maria de Nazaré. E eu peço sempre a ela, para que me leve, permita que eu morra, porque eu não aguento mais, eu já sou velho, eu não tenho mais função nesta vida, eu quero ir embora, quero me libertar de todos esses aparelhos, de toda essa agonia. E eu disse para ele, poxa, que bom que as tuas orações foram atendidas, porque veja só, preste atenção onde é que o senhor está. Aí ele foi atentar que a equipe médica que o estava rodeando não era mais a mesma do hospital onde ele estava internado, porque muito provavelmente esse senhor já tinha desencarnado, já tinha falecido, mas não tinha tomado pé ainda da situação. Eu não tinha percebido ainda o desencarne, porque ninguém morre. O que morre é o corpo, né? E ele continuou vivo. E aí eu disse para ele, preste atenção. Quando ele observou, ele disse, realmente, eu não sei quem são essas enfermeiras e esses médicos. Eu disse, pois é, olha que maravilha. Maria atendeu às suas preces. Quando o senhor estava dormindo, a equipe espiritual do hospital onde o senhor estava entrou em contato com a equipe espiritual, com a equipe deste hospital, a equipe espiritual não, perdão, a equipe médica do hospital onde o senhor estava entrou em contato com a equipe médica deste hospital e eles lhe transferiram para cá. O senhor estava dormindo, por isso o senhor não percebeu. Aqui é um hospital com mais condições, nós temos aparelhos mais adequados, a equipe do hospital que o senhor estava é muito boa, ela realmente é muito capacitada, mas aqui nós temos um pouco mais a oferecer para o senhor. E aí ele se surpreendeu, porque ele disse, realmente estão tirando todos os aparelhos. Aí ele começou a chorar de emoção, né, dizendo que Maria o tinha atendido. E ele começou a chorar, logicamente. O médium expressou esse choro através da face. E eu disse para ele, vamos orar em agradecimento a Deus, a Jesus e a nossa Mãe Santíssima, porque eu também acredito muito em Maria de Nazaré. E comecei a fazer uma prece. Eu já tenho algum tempo que sou espírita, eu já participei de algumas reuniões mediúnicas, mas nunca um espírito tinha me interrompido para orar. Então, eu comecei a fazer uma oração e ele me interrompeu. Ele disse, eu posso rezar? Eu disse, pode, o senhor pode rezar sim, fique à vontade. E ele começou então a fazer uma prece muito emocionada, em lágrimas, agradecendo a Deus, porque tinha libertado ele daquele sofrimento. Logicamente que ele não sabia ainda que estava desencarnado, né? Para ele se libertou do sofrimento ainda na carne. Isso é um processo, esse reconhecimento, essa aceitação, para alguns espíritos, acontece devagar.
Então, certamente que a espiritualidade continuaria tratando esse irmão e ele iria perceber, em determinado momento, que já estava, né, fora do corpo físico, mas continuava vivo. Enfim, ele fez uma oração muito bonita, muito bela, em lágrimas, e aí nós encerramos a comunicação. Essa é uma das muitas comunicações que acontecem nas chamadas reuniões mediúnicas da casa espírita, em uma casa espírita. Logicamente que aí, né, nós temos uma ferramenta que utilizamos na reunião mediúnica chamada mediunidade. O que é a mediunidade? Mediunidade é a capacidade que todo ser humano tem de entrar em contato com os espíritos, ou seja, com os desencarnados, como nós designamos no Espiritismo. Todos nós somos médiuns. O livro dos médiuns, que é um dos livros básicos da doutrina espírita, lá Allan Kardec nos diz isso. Os espíritos, logicamente, falaram para ele e ele colocou no livro. Todos nós somos médiuns, ou seja, todos nós temos possibilidade de entrar em contato com o mundo espiritual. Né? É o que nós chamamos de mediunidade geral. Então, a intuição, por exemplo, é uma mediunidade que todos nós temos. A possibilidade de sonhar e no sonho encontrar com algum desencarnado, algum parente, algum amigo, ou mesmo um desconhecido. Não é? Então, todos nós temos essa possibilidade. Mas quando nós dizemos na doutrina espírita que alguém é médium, é porque essa pessoa tem a mediunidade regular. É o chamado médium ostensivo. Por exemplo, eu não tenho essa mediunidade ostensiva, tenho só essa mediunidade geral. Eu já tive alguns episódios mediúnicos de ver, de ouvir, mas eu não tenho a mediunidade ostensiva. Né? Então, quando nós dizemos no Espiritismo que alguém é médium, é porque realmente ele tem uma capacidade maior, mais regular de se comunicar com a espiritualidade. A mediunidade também é a possibilidade de você entrar em contato com um encarnado, desde que esse encarnado esteja, por exemplo, no estado de coma ou adormecido. Isso pode acontecer numa reunião mediúnica, já aconteceu inclusive aqui no Maria da Luz, numa das nossas reuniões mediúnicas. Pessoas que estão encarnadas podem se comunicar, é uma possibilidade. O espírito se desdobra, como nós chamamos, a pessoa está em coma ou está adormecida, ela se desdobra a pessoa e há uma possibilidade, sim, dela vir se comunicar como se estivesse desencarnada, mas ainda está encarnada. Isso também é mediunidade. Né? Então, é a mediunidade que nós utilizamos principalmente na reunião mediúnica espírita. Né? E o nosso tema de hoje, a nossa conversa, o nosso assunto é a reunião mediúnica dentro de uma casa espírita. Nós sabemos que existem outras religiões que utilizam a mediunidade, porque não foi o Espiritismo que criou a mediunidade. A mediunidade existe desde que o homem surgiu na Terra. Né? Ela não é uma propriedade da doutrina espírita. E nós sabemos que existem outras doutrinas religiosas que também utilizam a mediunidade, como a Umbanda e o Candomblé. Mas eles têm rituais próprios, são doutrinas muito belas, muito respeitáveis, mas não é espiritismo. Né? Então, nós não vamos adentrar nas reuniões mediúnicas dessas doutrinas, da Umbanda e do Candomblé. Nós vamos falar da reunião mediúnica dentro da casa espírita, né? Dentro desta doutrina religiosa chamada espiritismo. Tá certo? Algumas pessoas criticam a doutrina espírita exatamente pelo fato de nós entrarmos em contato com os chamados mortos, né? Os desencarnados, que nós sabemos que não estão mortos. Eles continuam vivos, só não têm o corpo de carne. E um argumento que é muito comum você encontrar nas pessoas que não acreditam ou que não aceitam a mediunidade, a prática espírita, é exatamente uma proibição que existe na Bíblia. E realmente essa proibição existe, mas ela já está muito bem explicada na doutrina espírita. Ela está muito bem já sedimentada a explicação dela. No Deuteronômio, que é um dos livros do Velho Testamento, no capítulo 18, versículos 9 a 14, nós encontramos essa proibição de Moisés. Então, Moisés diz assim,
lá no Deuteronômio: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por tais abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Então, por que Moisés fez essa proibição? Ele conhecia a mediunidade, ele era médium. Os judeus tinham ficado mais de 400 anos escravizados no Egito, e no Egito havia muita mediunidade. Só que havia muito comércio com essa mediunidade. Havia uma utilização muito indevida, exagerada e indevida, vulgarizando o processo mediúnico, a mediunidade. Então Moisés, porque lidava com um povo bruto ainda, que veio de um processo de escravidão muito grande, né, que não tinha ainda condições de entender o amor, o perdão, né? Era um povo mais, vamos dizer assim, enrijecido dos seus sentimentos. Houve por bem dele fazer essa proibição. Mas as pessoas que geralmente condenam a doutrina espírita, elas não citam que lá no livro de Números, também no Velho Testamento, no capítulo 11, versículo 16, nós encontramos a mediunidade e Moisés endossando, confirmando essa mediunidade. Porque Moisés fez uma reunião. Às vezes ele armava uma tenda, quando ele precisava discutir algum assunto muito sério, ele armava uma tenda chamada Tenda do Encontro. E nessa tenda ele reunia as pessoas mais importantes ali daquele grupo para decidir. Então, no livro de Números, capítulo 11, versículo 16, nós encontramos o seguinte: e o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. E continua a narrativa. Lá no mesmo livro de Números, já no capítulo 26, versículo 30, nós encontramos: entretanto, 2 homens chamados Eudade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Ou seja, eles estavam mediunizados, né? E aí apareceu um fofoqueiro, porque nós sabemos que a fofoca sempre houve no mundo. Esse fofoqueiro correu para contar para Moisés. E o livro de Números diz: então certo jovem correu e contou a Moisés: Eudade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Vai lá e diz para eles pararem com isso. Mas Moisés respondeu: você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Então fica muito claro aí nessa passagem de Números que Moisés sabia muito bem quem eram os médios respeitosos, aqueles que utilizavam a mediunidade, esse contato com a espiritualidade, de forma segura, respeitosa, né? Então, ele proibiu exatamente a prática exacerbada, a prática descontrolada, a prática desregulada, que havia muito, como ainda há hoje, né, entre nós. E depois o próprio Cristo veio nos mostrar que a mediunidade está dentro da lei natural, ou seja, dentro da lei de Deus. Quando ele apareceu para Madalena, depois de 3 dias que o corpo dele tinha morrido, né? O corpo dele foi crucificado lá na cruz.
após 3 dias, ele apareceu para Madalena, que era médium, né? Um fenômeno que nós chamamos, na doutrina espírita, de materialização. Então, foi um fenômeno mediúnico, foi um processo de mediunidade. Ele apareceu para Madalena, se comunicou com ela, mostrando para nós que a mediunidade é um fenômeno absolutamente natural, faz parte da nossa existência. Claro, nós estamos encarnados, nós estamos numa vida física, então o nosso maior objetivo agora é viver a vida física, né, tentando superar os nossos defeitos, adquirir virtudes. Claro, a mediunidade não deve ser objeto de fanatismo, nem superar a vida física no sentido de importância, né? Então, nós precisamos sim viver a vida física. É por isso que estamos encarnados. Mas não devemos esquecer também que há muito sofrimento no mundo espiritual. Que existem parentes nossos que já se foram, amigos, né? Companheiros nossos de trabalho que já foram, que continuam vivos e que nós podemos sim nos comunicar com ele pelo pensamento, através de sonhos. O intercâmbio entre o mundo carnal e o mundo espiritual é muito intenso, é muito rico, né? Então, nós devemos sim nos preocupar, né? Entre aspas, ficar atentos também aos que estão desencarnados, porque muitos estão necessitados das nossas orações, dos nossos bons pensamentos, dos nossos bons sentimentos. E a mediunidade proporciona essa maravilha que é você poder ter condições de auxiliar aquele que sofre no mundo espiritual. E isso, com certeza, vai ter uma repercussão no mundo carnal, como nós vamos ver. Esse primeiro momento do nosso encontro, da nossa palestra, nós vamos falar sobre a reunião mediúnica, um pouco sobre mediunidade, como estamos falando. E na segunda parte, nós vamos dar alguns exemplos de comunicações mediúnicas, como aquele primeiro fato que nós narramos aqui, daquele senhor que desencarnou, né, naquele hospital. Então, como nós já falamos, a mediunidade ela começou na Terra quando o homem surgiu, que é uma possibilidade que o ser humano tem, né? Só que ela foi realmente investigada, o estudo da mediunidade aprofundado, ele só se deu a partir do século XIX, com a estruturação da doutrina espírita com Allan Kardec, né? Allan Kardec foi atraído para aquelas reuniões que nós chamamos das mesas girantes, que foi um fenômeno muito importante no século XIX, na França, em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. Nós tivemos mesas girantes no Brasil, e a partir daquele conhecimento, Kardec era católico, mas foi atraído, né, para investigar, porque inicialmente ele não acreditava, ele era estudioso do magnetismo, ele era um cientista, era um pedagogo, mas a partir das reuniões que ele fez em contato com aqueles médiuns, né, nas mesas girantes, ele percebeu que ali havia realmente algo a mais do que somente o divertimento que as pessoas buscavam naquelas manifestações. Então, a partir de lá, ele começou então a estruturar a doutrina espírita e surgiram os chamados livros básicos do Espiritismo, né, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, foi o segundo, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, né? Então, nesses 5 livros básicos, nós temos os chamados princípios essenciais, os princípios também básicos da doutrina espírita, que é a crença em Deus, nas orientações de Jesus, a comunicabilidade dos espíritos, a possibilidade que nós temos de nos comunicar, a pluralidade dos mundos habitados, a possibilidade da evolução através da reencarnação, né? Então, ali na chamada codificação espírita, estão estabelecidos esses 5 livros, os princípios básicos da doutrina espírita, e foi a partir daí somente que a mediunidade foi estudada com profundidade, vamos dizer assim, com mais investigação científica,
Porque numa reunião mediúnica, você faz ciência, você está investigando, naquele momento, você está pesquisando aquele fenômeno mediúnico, foi o que Allan Kardec fez, né? Então, a partir da chegada da doutrina espírita, aí sim se começou a compreender melhor a mediunidade, que na época de Moisés, e em outras épocas passadas, não se entendia exatamente aquilo que acontecia. Muita gente, inclusive, nós sabemos, né, que foi muita gente queimada, muitas mulheres foram queimadas na Inquisição, porque eram médiuns, mas foram consideradas bruxas, adoradoras de Satanás. Bom, na doutrina espírita nós temos uma literatura muito vasta, além dessas 5 obras básicas que nós citamos, nós temos uma literatura muito rica, muitos livros clássicos que falam sobre mediunidade, que adentram, muitos pesquisadores, né, que adentraram na questão mediúnica, como Kardec. Após o desencarne de Kardec, nós temos, por exemplo, Leon Denis. Um dos livros dele se chama No Invisível, que é um livro fantástico, falando exatamente sobre a mediunidade. Leon Denis, que é considerado Paulo de Tarso do Espiritismo. Assim como Paulo de Tarso deu continuidade aos ensinamentos do Cristo, à divulgação da doutrina de Jesus, Leon Denis também foi o continuador de Allan Kardec, né? Nós temos mais modernamente, principalmente no Brasil, porque no Brasil foi onde mais a doutrina espírita se solidificou, se expandiu, as casas espíritas que foram se expandindo, que foram sendo criadas no Brasil. Então, nós temos uma literatura nacional muito rica, não é? Então, nós temos, por exemplo, os livros da médium Ivone do Amaral Pereira, que foi uma médium excepcional. E ela deixou 2 livros importantíssimos para quem estuda a mediunidade, para quem se interessa, para quem quer conhecer um pouco mais. Nos domínios, Recordações da Mediunidade e Devassando o Invisível. Recordações da Mediunidade e Devassando o Invisível. São experiências mediúnicas da dona Ivone Pereira, muito ricas, né? Nos domínios da mediunidade, é um outro livro, já da safra do médium Chico Xavier, que tem uma obra fantástica também, mediúnica, e é um dos livros do espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, também falando sobre a mediunidade e sobre reuniões mediúnicas, né? E existe nessa literatura espírita, existe um livro de bastante interesse para quem tem vontade de conhecer, vontade de estudar, de se aprofundar na doutrina espírita, que é a Mediunidade dos Santos, de Clóvis Tavares. Então, nesse livro, Clóvis Tavares vai falar da mediunidade dentro da Igreja Católica. Então, ele cita aqueles espíritos que foram depois considerados santos, como Francisco de Assis, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Margarida, Santa Brígida, Santo Antônio, considerados médiuns, né? E o Clóvis Tavares coloca nesse livro, muito, muito bem colocado, muito bem explicado, muito bem montado, né? A mediunidade na Igreja Católica, mostrando para nós que esse processo mediúnico, essa possibilidade da mediunidade, não é particularidade da doutrina espírita, ela está espalhada por todo mundo. Ela está espalhada, né, porque Deus não poderia ter privilégio. Deus não tem privilégios. Então, a mediunidade não pode estar sujeita apenas a um grupo de pessoas. A mediunidade não escolhe raça, crença religiosa, classe social, né? Nada disso você vai encontrar no estudo mediúnico. Só existe mediunidade na raça branca, ou só na raça negra. Não existe isso. A mediunidade está espalhada entre todos os povos, entre todas as pessoas, né? Exatamente porque Deus não pode privilegiar determinadas criaturas. Não é isso? Bom, e qual é a finalidade de uma reunião mediúnica? Nós temos muitos trabalhos numa casa espírita, né? Nós temos grupos de estudos nas casas espíritas, nós temos o chamado atendimento fraterno, que é o diálogo. As pessoas que procuram a doutrina por algum motivo que as estão perturbando, alguma dificuldade com elas, ou com algum parente, com algum conhecido, né? O chamado atendimento fraterno.
Existem muitas atividades sociais, distribuição de sopa, não bazares, cafés fraternos, enfim, é um trabalho social muito grande, geralmente, nas casas espíritas. A evangelização infantil, a evangelização da juventude, as palestras públicas, não. E existe também as reuniões mediúnicas. Eu estava vendo um vídeo de uma pessoa que criticando a doutrina espírita porque ele dizia assim que nós já temos tantos problemas entre os chamados vivos, para que se preocupar, né, com os mortos? Então, é aquilo que nós falamos no início. Sim, nós estamos encarnados, e nós vemos que a maioria dos trabalhos numa casa espírita se direcionam aos encarnados, né? Mas nós temos que tirar um determinado tempo, um momento do nosso tempo, das nossas atividades, para as chamadas reuniões mediúnicas, exatamente para lidar, para auxiliar essas pessoas que estão vivas, continuam vivas, mas que estão no mundo espiritual. Então, o principal objetivo da reunião mediúnica é o auxílio aos sofredores. Esse é o objetivo maior, né? E quando nós começamos um grupo mediúnico, nós sempre colocamos para as pessoas que estão estudando que ali nós somos servidores de Jesus, nós somos auxiliares da equipe espiritual para irmos em busca dos sofredores, para tentarmos minimizar os sofrimentos deles, né? Então, esse é o objetivo principal de uma reunião mediúnica. Levar o auxílio àqueles que sofrem, né? É muito importante enfatizar essa questão para quem está começando a estudar a mediunidade, que ali nós somos auxiliares, nós somos servidores. O estudo mediúnico é um estudo muito bonito, muito rico, muito profundo, né? E que deve levar esse estudioso da mediunidade a ficar muito claro nele, a se solidificar exatamente essa questão, né? Ali nós somos enfermeiros, nós somos criaturas que vamos para lá em busca de auxiliar o próximo. Não devemos sair das nossas casas para uma reunião mediúnica, para um estudo mediúnico, com a intenção de resolver os nossos problemas pessoais, as nossas dificuldades particulares, né? Eu quero me comunicar com a minha mãe desencarnada, eu quero resolver tal problema na minha casa. Não deve ser essa a preocupação de quem estuda a mediunidade, tá? Os nossos problemas pessoais, eles vão ser resolvidos com as nossas atitudes, com a nossa mudança emocional, com as nossas atividades diárias, com o nosso compromisso ético perante as leis da Terra. E aí nós vamos resolvendo as nossas dificuldades com o nosso estudo, né, dentro da doutrina espírita. Pode acontecer, sim, de numa reunião mediúnica ter uma comunicação direcionada a uma pessoa que está participando daquela reunião. Mas isso é exceção, tá? Porque o nosso objetivo na reunião é fazer a caridade ao próximo, é auxiliar aquele que sofre e levar exatamente essa consolação dentro dos moldes da doutrina espírita, né? E é muito importante que nós entendamos que o mundo espiritual precisa de nós encarnados, né? Numa reunião mediúnica, são auxiliados diversos tipos de espíritos, por exemplo, suicidas, homicidas, espíritos que foram abortados, aqueles que não têm noção do que está acontecendo, como aquele senhor que nós dissemos no início. Muitos irmãos chegam no mundo espiritual sem terem noção nenhuma de que desencarnaram. Eles não têm a mínima capacidade mental, emocional, de entender aquele momento, né? E eles se comunicam muitas vezes nas reuniões mediúnicas. Nós temos as pessoas muito apegadas aos seus familiares, às suas coisas, que permanecem no ambiente do seu lar, mesmo desencarnados, né? Então nós temos uma variedade muito grande de espíritos necessitados, que precisam do nosso auxílio, porque existem espíritos
tão apegados à matéria, eles são tão materializados, entre aspas, eles estão ainda tão arraigados ao mundo espiritual, à vida física, que a equipe espiritual, os espíritos precisam das nossas energias encarnadas, as energias de quem está na carne. Daí a importância da reunião mediúnica, né? Porque quem tem energia de encarnados? Nós que estamos encarnados. E existem muitas situações em uma reunião mediúnica que a espiritualidade vai precisar utilizar essas energias dos encarnados, né? Então, daí a importância da reunião mediúnica, né? É um momento de muita alegria. Aquele que estuda, que participa da reunião mediúnica deve sair de casa com um sentimento de alegria, de gratidão, de satisfação por estudar e por poder ter essa oportunidade de auxiliar aquele que sofre, né? Esse é o sentimento maior que deve animar um estudioso da mediunidade, um participante da reunião mediúnica. O sentimento de gratidão, de alegria, de poder praticar a caridade para esses irmãos tão sofredores. Existem criaturas no mundo espiritual, nós já tivemos contato, tivemos oportunidade de entrar em contato com espíritos que dizem assim: nunca ninguém orou por mim. São espíritos esquecidos, não por Deus, né? É toda uma história desse irmão, mas ele se sente desamparado, porque ninguém no planeta ora por eles. Então é muito triste isso. E a gente fica muito compadecido nessas situações, né, que a equipe espiritual leva na reunião mediúnica, para que nós possamos ajudar essa criatura e nos tornarmos, né, mostrar para ele, para esse irmão que se sente solitário, que ele possui amigos, que a partir daquele momento ele terá irmãos que vão orar por ele, né? Então é muito rica a reunião mediúnica. Ela segue uma rotina, vamos dizer assim, como nós vamos ver daqui a pouquinho, mas você jamais terá duas reuniões mediúnicas iguais. O espírito pode se comunicar várias vezes na reunião mediúnica, mas não vai ser igual. Jamais as reuniões são iguais, né? Elas são muito dinâmicas na sua execução. Há muito dinamismo, como nós vamos ver daqui a pouquinho, né? No Centro Maria da Luz, nós somos um centro pequeno, né? Mas nós sabemos que todo centro ele possui, na parte espiritual, ele possui um hospital, ele possui uma escola, né? Se não é um hospital muito grande, mas pelo menos um posto de socorro ele é, né? Então, naquela primeira experiência que nós contamos logo no início do nosso estudo hoje, naquela casa espírita, né? Quando aquele senhor percebeu a equipe médica diferente da equipe médica do hospital de onde ele estava, é porque ele estava no hospital espiritual daquela casa espírita, onde a comunicação aconteceu, né? Então, a casa espírita ela tem esse contraponto, esse complemento, contraponto não, esse complemento, né? Essa continuação do físico. Na realidade, o físico aparece bem depois, a casa espírita ela surge depois, porque a parte espiritual ela já existe, né? Ela já está ali moldada, e a parte física, a casa espírita, quando ela surge, quando ela se estrutura, ela é uma continuidade, na realidade, dessa parte espiritual, né? Dessa escola, desse hospital. É isso. No Centro Espírita Irmã Maria da Luz, nós somos um centro pequeno, ainda não temos a nossa sede própria, mas temos trabalhos muito belos, estamos tentando organizar cada vez mais as nossas tarefas, não só mediúnicas, mas as outras tarefas também que nós temos dentro do Maria da Luz, né? E na reunião mediúnica, especificamente, nas reuniões, porque nós temos uma na quinta-feira e uma na sexta-feira, nós temos um caderno que nós chamamos de caderno de vibrações, né? Nem todas as casas têm esse caderno, tá? E, inicialmente, quando eu comecei a estudar, eu não dava muito valor a isso, eu achava até que era desnecessário, né? Uma coisa material, um caderno, que importância tinha aquilo?
À medida que eu fui estudando, eu fui percebendo que tem sim uma importância, né? Porque nós já tivemos no Maria da Luz duas experiências muito interessantes sobre esse caderno. O que é esse caderno? Quando nós chegamos lá, para as reuniões mediúnicas, nós colocamos nomes de pessoas, tanto encarnadas como desencarnadas, pessoas que estejam necessitadas, pessoas que nos pedem algum auxílio. Na hora que você está escrevendo o nome da pessoa naquele caderno, né, você está colocando uma energia, uma vibração de amor naquele caderno. Você está mostrando para a espiritualidade que você tem o desejo de auxiliar aquela pessoa, esteja ela encarnada ou desencarnada. Tá? Então, em uma determinada reunião mediúnica do Maria da Luz, um dos médiuns viu um feixe de luz incidindo sobre esse caderno, né? E de uma outra vez, também um médium, ele observou que havia um espírito muito revoltado, querendo rasgar o caderno. Logicamente, foi apenas esse médium vidente, né? Porque esse irmão não se comunicou. Mas através da vidência mediúnica, esse médium viu, ele disse, olha, o espírito está aqui gritando com muita raiva, querendo rasgar o caderno, porque ele diz que o nome dessa mulher, é isso que ele diz. Por que o nome dessa mulher está aí? O nome dessa mulher não deve estar aí. Ela não merece ser ajudada. Então vejam a importância de você colocar aquele nome. Claro, na noite que nós esquecemos, por algum motivo, que nós esquecemos de levar o caderno para a nossa sala de reuniões, não tem problema nenhum, né? A reunião acontece naturalmente. Ele não é um caderno que haja uma adoração sobre ele. Não é isso, não. Quando ele encerra, o caderno acaba, nós rasgamos e eliminamos ele, né? Então, ele não tem nenhum aspecto de nós adorarmos algo material. Não, de jeito nenhum. É apenas uma ferramenta que nós utilizamos de auxílio aos desencarnados e aos encarnados. Logicamente que na hora que você coloca o nome da pessoa ali, nós que estamos escrevendo, aquela pessoa que está colocando o nome, deve estar vibrando em prece. Não é simplesmente colocar aquele nome, né? Mas escrever aquele nome com amor, vibrando para que aquela criatura receba o apoio da espiritualidade, né? Então, esse caderno de vibrações, ele é importante, sim. Ele tem uma finalidade dentro da reunião mediúnica. Não é uma coisa essencial, né? Existem casas espíritas que não têm esse caderno. Ele não é realmente essencial. A casa pode optar por não ter, né? Nós optamos por ter e já tivemos essas manifestações que eu contei para vocês, mostrando que há uma relevância dele para o mundo espiritual, há uma importância, né, quando nós colocamos aqueles nomes, vibrando amor, paz, saúde, esperanças, para aquelas pessoas ali, cujos nomes colocamos nesse caderno de vibrações. Bom, quem são os participantes de uma reunião mediúnica? Quem é que participa de uma reunião mediúnica? A reunião mediúnica, ela é proibida? Não, não existe nada proibido na casa espírita, né? Agora, você precisa se qualificar para participar dela. Por isso que ela é uma reunião privativa. Porque existem condições para você chegar a participar dessa reunião mediúnica, né? Não tem nada proibido. Palestras públicas, né? Você pode ser coordenador de grupos, desde que você seja espírita, estude a doutrina e se qualifique, né? Todo mundo pode fazer aquilo que lhe interessa, que lhe traz satisfação dentro de uma casa espírita. A reunião mediúnica também. Ela não é proibida a ninguém, só que é preciso que você se qualifique, que a pessoa tenha realmente estudado a teoria, ter praticado num grupo de experiência, nós chamamos de grupo de iniciantes, né, para poder entender o que está acontecendo ali naquela reunião. Então, uma reunião mediúnica, ela tem uma equipe que é a equipe desencarnada, que é a equipe mais importante, que é aquela equipe do mentor ou dos mentores da casa, né, e a equipe espiritual desse mentor ou desses mentores. É a equipe desencarnada. É essa equipe que prepara a casa espírita, prepara o local da reunião mediúnica para mais à frente chegarem os participantes encarnados.
né? Então, é essa equipe espiritual que faz a asepsia, que faz a higienização do ambiente espiritual. São eles que selecionam os espíritos que vão se comunicar, né? Aqueles que vão se comunicar através dos médiuns e aqueles que não vão se comunicar, mas que vão estar ali no ambiente da casa espírita para serem também auxiliados. Porque é impossível, numa reunião de 1h30, 2 horas, todos se comunicarem. Não há condições nem físicas, nem de tempo para que todos se comuniquem, né? Então, quem faz essa seleção de quem vai se comunicar através dos médiuns é exatamente a equipe espiritual. São eles que fazem essa triagem, não é? Essa equipe espiritual também, ela faz a vigilância e a proteção da casa espírita, porque nós sabemos que existem muitos irmãos desencarnados contrários à doutrina. E, às vezes, eles querem invadir, exatamente para desarticular, para desorganizar, né? Causar tumulto naquela reunião mediúnica. Então, a equipe espiritual da casa faz uma proteção. Eles criam um círculo de energia em volta da casa, né? E existem aqueles espíritos especializados na segurança e na proteção, né? Eu participei aqui no interior do Pará de uma casa espírita, e numa das reuniões mediúnicas que nós estávamos fazendo, uma das senhoras, que era médium, ela descreveu uma cena, ela disse assim: existe um grupo de espíritos montado, esse grupo, eles estão todos montados em cavalos, estão querendo invadir aqui a nossa casa para acabar com a reunião, porque eles não querem que aconteça isso, né? Então é a equipe espiritual que faz exatamente essa segurança, para trazer essa tranquilidade à reunião mediúnica. Claro, quando um espírito que queira causar tumulto adentra, é porque foi permitido que ele adentrasse pela equipe espiritual, que é a equipe que coordena. Eles instalam aparelhos próprios, né, no recinto da casa espírita. É a equipe espiritual que faz isso, a equipe desencarnada. Então, é a equipe de maior importância, vamos dizer assim, se pudéssemos comparar, né, com a equipe encarnada. Pessoas que fazem toda a base espiritual da reunião mediúnica. E a equipe encarnada, que somos nós, que estamos ainda na carne, encarnados, né? Então, geralmente, a reunião mediúnica ela precisa de 2 coordenadores. São aquelas 2 pessoas que estudaram, se prepararam para coordenar a reunião mediúnica na sua parte física, na sua parte estrutural, ali, material, né? Médiuns ostensivos, né? São através deles que os espíritos vão se comunicar, né? Eles vão ver, sentir os espíritos, o espírito vai escrever na chamada psicografia, ou o espírito vai falar através do médium, na chamada psicofonia. Então, são os médiuns ostensivos, fazem parte também da equipe encarnada, né? Existem os dialogadores ou esclarecedores, que são aqueles que vão conversar, que vão dialogar com esses espíritos no momento que eles se comunicarem, né? São os dialogadores. E existem os chamados médiuns de apoio. A equipe de apoio são aquelas pessoas que não têm mediunidade ostensiva, mas que possuem a mediunidade geral, que todo mundo tem, e que também se prepararam para estarem ali, e são elas que vão dar sustentação. Através da oração, elas aplicam passes nos médiuns, nos espíritos, né? Aplicando passe no médium, automaticamente você está também aplicando nos espíritos. Então, é a equipe de apoio, uma equipe muito importante na reunião mediúnica da casa espírita. Então, basicamente, são esses os componentes da equipe encarnada: 2 coordenadores, médiuns ostensivos, os dialogadores e a equipe de apoio, os médiuns de apoio, né? Quanto maior é esse grupo, quanto maior o número de pessoas, mais difícil, mais complicado vai ser organizar e coordenar. Então, o ideal é que seja um grupo de... Isso varia muito, mas nós aqui no Maria da Luz, nossos grupos são pequenos, eles têm entre 8 e 10 componentes, porque fica mais fácil de você lidar, né? Em tudo na vida é assim. Se você tem um grupo de estudo muito grande, fica mais
complicado você organizar, você trabalhar com todo esse povo. Na reunião mediúnica é a mesma coisa. Então, o ideal é que nós tenhamos um grupo mediúnico não tão grande, mas isso aí vai depender de casa para casa, né? Nós aqui no Maria da Luz, nós temos no máximo, quando a reunião mediúnica que eu participo, nas sextas-feiras, quando todos estão, são 10 pessoas, né? Então, isso facilita, porque eu tenho uma função dentro da reunião mediúnica, eu sou esclarecedor, né? Eu coordeno, eu sou um dos coordenadores da reunião da sexta-feira e também sou um esclarecedor, porque os coordenadores eles também são esclarecedores, tá? Bom, supondo que nós fôssemos organizar uma casa espírita agora, a casa espírita começou, né? Uma casa espírita nova, estamos estruturando os trabalhos, vamos organizar a reunião mediúnica. Como é que nós vamos começar esse processo? Quando é que nós vamos chegar a uma reunião mediúnica? Em que momento? Como é que vai ser a seleção das pessoas? Né? O livro dos médiuns ele é muito taxativo quando ele diz a mediunidade deve começar sempre pela teoria. Nós precisamos conhecer a mediunidade, entender o que se passa ali. Né? Conhecer o que é o transe, o que é que o médium sente, quais são as sensações que o médium tem, isso é uma coisa muito variada. Quais são os tipos de espíritos que podem se comunicar? Como é que nós devemos conversar com ele? Porque a conversa, o diálogo, muda. Igual como nós estamos quando nós vamos conversar com um encarnado. Né? Para algumas pessoas, a conversa é de um jeito, para outras é de outro jeito. Né? Tudo isso você vai aprendendo na teoria. Aquele que é médium ostensivo, ele vai educando a sua mediunidade, ele vai sabendo trabalhar com ela, com essa mediunidade. Tudo isso nós aprendemos na teoria. Né? Então, nós devemos começar sempre pela teoria, estudando a teoria. Né? A prática, ela pode começar sim também, mas ela vai começando devagar. Apenas exercícios de concentração, de oração. Né? As pessoas ficam de olhos fechados para exercitar o ouvir, o ambiente, os sons, exatamente para exercitar essa concentração. Né? Então, o início de uma equipe encarnada que participará de uma reunião mediúnica no futuro na casa espírita é sempre pela teoria. É preciso começar estudando, entendendo, adentrando. E como já falamos, a literatura espírita é riquíssima. Nós temos livros clássicos na doutrina, como, por exemplo, Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda. É um livro que todo mundo que participa de mediunidade precisa ler, é uma necessidade. Porque são exatamente comunicações, são exemplos de comunicações que ocorreram dentro de reuniões mediúnicas. Né? Então, a literatura espírita é muito vasta nesse sentido. E aí, na teoria, ao estudar a teoria, o grupo que está estudando vai entendendo que ali naquele momento, quando nós estamos ali juntos, quando chegarmos para praticar, nós seremos uma coisa só, ou seja, nós seremos um ser coletivo, como o livro dos médiuns diz. O grupo mediúnico é um ser coletivo. Ali, nós procuraremos eliminar, né, entre aspas, a nossa individualidade, para todo mundo, todo o grupo vibrar numa mesma sintonia, no mesmo interesse. É por isso que os componentes do grupo não devem ter interesses próprios para resolver os seus problemas pessoais. Né? Ali nós estamos para auxiliar, para consolar, para levar esperança aos que sofrem. Então, o grupo mediúnico precisa estar harmônico, precisa ter amizade entre si, precisa ter confiança para que a reunião mediúnica aconteça de forma proveitosa. E seja uma reunião mediúnica, como diz o livro dos médiuns, séria, porque pode haver uma reunião mediúnica frívola, onde as pessoas vão se reunir apenas pelo fenômeno em si, né, sem aquele intuito maior da caridade. A reunião mediúnica na casa espírita ela precisa ser séria,
ter uma seriedade. Por isso que ninguém é obrigado a participar de uma reunião mediúnica, ninguém é obrigado a estar ali, mas no momento em que você se disponibiliza a estudar, a se tornar espírita, porque o participante da reunião mediúnica na casa espírita, ele precisa ser espírita, ele precisa acreditar nos princípios básicos da doutrina, né? A reencarnação, os ensinamentos do Cristo, a presença de Deus como nosso Criador, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados, a nossa evolução constante como seres imortais. Então, os componentes da reunião mediúnica precisam ser espíritas, né? E ali, nós estamos todos juntos, irmanados num só ideal. Por isso, que o estudante, aquele que participa, né, que pretende participar de uma reunião mediúnica, ele precisa estar bem consciente que ele vai precisar fazer sacrifícios, ele vai precisar renunciar a algumas coisas, né? Porque nós precisamos ter moralidade, não é ser seres superiores, puros, não é isso, mas é pelo menos estar tentando se melhorar, porque senão você vai ali entrar em contato com um espírito que não vai aceitar o que você vai dizer. Por quê? Porque ele sabe, muitas vezes, que aquilo que você fala, você não pratica na sua vida, né? Então, a reforma moral, a reforma íntima, é algo muito importante para todos nós, logicamente, mas na reunião mediúnica ela é fundamental, para que os espíritos possam nos respeitar, de alguma forma, né? Muitas vezes eles vêm e apontam os nossos defeitos. Ah, você falou isso na reunião passada, mas eu te acompanhei, você não fez aquilo que você disse. Então, é muito vergonhoso para nós passarmos por uma situação dessa, né? Então, por isso que nós precisamos entender que é necessário fazer sacrifícios, renunciar a algumas coisas na vida diária, né? Tudo isso se aprende, vai se conhecendo no estudo teórico, né? E depois, logicamente, nós vamos praticar, né? Então, na medida que você vai estudando, vão ser definidos os papéis. O que é que cada um vai fazer na reunião? Porque não pode ter reunião mediúnica de improviso, né? Só em estado de exceção você vai improvisar. Mas não se deve chegar numa reunião mediúnica e dizer assim, quem é que vai ser médium hoje? Quem é que vai coordenar? Quem é que vai aplicar passe? Não, cada um componente encarnado já sabe do seu papel. Exatamente porque no momento do estudo, isso já foi estabelecido. Já apareceram, já surgiram os médiuns ostensivos. Às vezes essas pessoas que são médiuns já vêm, né, com essa mediunidade. Às vezes elas surgem no decorrer do próprio estudo, né? Mas quando você vai para a prática, já está tudo estabelecido. Quem é que vai dialogar com os espíritos, quem tem essa possibilidade de dialogar. Todos, na reunião mediúnica, devem fazer um curso de passe, todos devem entender o que é o passe, eles devem saber como aplicar o passe. Nós temos um regimento interno do Departamento Mediúnico aqui no Maria da Luz, e um dos requisitos para adentrar numa reunião mediúnica é exatamente esse, você ter feito o curso de aplicador de passe. Então, não deve haver improvisação, só em casos realmente excepcionais, né? Por exemplo, quem coordena uma reunião mediúnica não deve ser médium ostensivo, porque o médium ostensivo tem mais sensibilidade. Então, como é que ele vai coordenar, como é que ele vai estar atento ao que acontece à reunião, se ele tiver essa sensibilidade muito grande, né? Então, os coordenadores de uma reunião mediúnica, eles devem ser pessoas que estudaram, que se comprometeram, que se habilitaram para estar ali, mas eles não devem ter mediunidade ostensiva, porque senão eles podem ser facilmente envolvidos pelas energias dos espíritos, eles não vão coordenar mais nada. O coordenador está ali para coordenar, né? Para atender as necessidades que vão aparecendo, dar suporte a um dialogador, aplicar um passe, ser também dialogador, o coordenador, dialogar, conversar com os espíritos, né? Então, a reunião mediúnica, ela não comporta improviso. E é exatamente na teoria que tudo isso vai sendo estabelecido. É durante o processo
do estudo teórico, né? Quais são as etapas de uma reunião mediúnica? Como é que funciona ela? Quais são os passos que acontecem numa reunião mediúnica, né? Existem, a espiritualidade, ela nos orienta, nos dá sugestões, e as casas espíritas, elas têm uma base, né, vamos dizer assim, única, comum, para as reuniões mediúnicas, com pequenas variações, como nós vimos, né? No Maria da Luz nós temos esse caderno de vibrações, outras casas não têm esse caderno, né? Então, há uma base comum para toda a casa espírita, mas aí pode haver algumas variações de casa para casa. Aqui no Maria da Luz, como eu já falei anteriormente, nós temos um regimento interno do departamento mediúnico e nós seguimos esse regimento. O regimento especifica exatamente quais são as condições necessárias para que você participe de uma reunião mediúnica. Em que momento, né, você pode adentrar numa reunião mediúnica. Por exemplo, uma pessoa que chega no Maria da Luz é de uma outra casa espírita, mudou de estado, veio para cá, para Belém, né? Já conhece a mediunidade, já estudou, não vai entrar mais num grupo iniciante, já tem um estudo de outra casa, né? E quer se integrar no grupo mediúnico do Maria da Luz. Então, o regimento interno do departamento mediúnico fala sobre isso. Essa pessoa vai precisar se integrar na casa inicialmente, ela não vai direto para a reunião mediúnica. Ela precisa se integrar na casa, né? Ela vai, inicialmente, para os estudos teóricos durante um mês, ou seja, uma vez por semana, para poder, então, entrar na prática propriamente dita, né? Porque ela precisa se harmonizar com a equipe espiritual da casa e com os trabalhadores dessa casa espírita. Então, tudo isso está muito bem determinado, organizado no regimento mediúnico, no nosso regimento mediúnico, né? Atualmente, nós temos 2 grupos no Maria da Luz. Nossa casa é pequena, não comporta muitos grupos mediúnicos, nós não temos espaço. Nós sabemos de casas que tem muitos grupos, né? Casas muito grandes, realmente muito bem estruturadas, que possuem grupos maravilhosos, que praticam a mediunidade. Na nossa casa, nós temos apenas 2, é o que dá para fazer atualmente. Então, nós temos um grupo nas quintas-feiras à noite, que é o grupo de iniciantes, e o grupo da sexta-feira, que é o grupo que eu participo, eu sou um dos coordenadores, que é o grupo já mais avançado, vamos dizer assim, que já passou pelas etapas iniciais, e que é o grupo mediúnico que está habilitado a receber determinadas comunicações, não é? Porque a espiritualidade sabe quando o grupo está pronto, preparado para determinado tipo de situação. Ela não vai colocar, o grupo espiritual da casa não vai colocar para uma equipe iniciante assuntos muito complexos do mundo espiritual, né? Então, logicamente que há aí uma sensibilidade, lógico, pela equipe espiritual que coordena essa casa. Nós separamos aqui no Maria da Luz a teoria da prática. Tanto o grupo iniciante da quinta-feira, como o grupo propriamente mediúnico, né, já experiente, da sexta, as teorias são separadas das práticas. Então, numa sexta-feira, numa quinta-feira, o grupo iniciante estuda a teoria, né, e em outra sexta-feira ele vai fazer a prática. O grupo experiente também é a mesma coisa. Numa sexta-feira nós estudamos a teoria, na outra sexta-feira nós vamos fazer a prática. É mais interessante porque se estuda melhor e se pratica melhor, né, separando a teoria da prática. Claro, isso aí vai, logicamente, não é uma regra, né, que todos sigam. Isso vai depender muito da casa. Pode a teoria e a prática estarem agregadas no mesmo dia. Nós optamos, o nosso regimento fala isso, que a teoria ela vai estar em dia separado, né, da prática. O grupo iniciante, grupo da quinta-feira, a teoria é baseada nas apostilas, nos livrinhos da FEB, que são, eu acho que eu vou mostrar para vocês, vai aparecer invertido. Não sei se aparece invertido para vocês, acho que não. Mas é aqui, ó, mediunidade, estudo e prática. Tem o programa 1 e o programa 2. Né?
São 2 livrinhos muitíssimo bem estruturados, com base no Livro dos Médiuns e as obras que nós chamamos de complementares da mediunidade. É esse material que nós utilizamos no estudo dos iniciantes. É esse material teórico. Material muito bem organizado pela FEB, a Federação Espírita Brasileira. Não é? Na sexta-feira, que já é um grupo mais experiente, nós já passamos por essas apostilas da FEB. Né? Atualmente, a nossa teoria é baseada neste livro aqui. A Complexidade da Prática Mediúnica, do Valdeir Bezerra de Almeida. Também é um livro sensacional, editado pela Federação Espírita Brasileira. Né? Nós temos na casa um grupo de estudos do Livro dos Médiuns. Um grupo específico de estudo, é um grupo aberto ao público, do Livro dos Médiuns. E tanto o grupo iniciante da quinta-feira, como o nosso grupo mais experiente da sexta, ele vai voltar a estudar em algum momento o Livro dos Médiuns. Tá? Nós vamos voltar, porque à medida que você vai adentrando no estudo da mediunidade, quando você retorna para ler, para estudar um livro que você leu no passado, o seu olhar é diferente. Você vai entender muito mais aquele livro. Tá? Então, o Livro dos Médiuns, ele é um livro básico para a mediunidade na casa espírita, e tanto a quinta-feira, depois que ela terminar essas apostilas dos iniciantes, os componentes desse grupo vão estudar especificamente o Livro dos Médiuns, assim como nós, na sexta-feira, também iremos novamente estudar o Livro dos Médiuns. É um livro muito rico de informações. Tá? Como é que é a prática, como é que é a reunião mediúnica dos iniciantes? Já da teoria, tem a teoria. Né? Então, existe uma leitura preparatória, nós chegamos na casa espírita, grupo iniciante, tem uma leitura de preparação, né? É uma leitura curta, existem vários livros de mensagens na casa espírita, nós lemos uma leitura curta, fazemos a prece inicial e começamos a estudar a teoria. É assim que se faz, que se processa no dia das teorias, tanto na quinta como na sexta. Né? Leitura de uma mensagem, prece inicial, aí vamos estudar, prece final, de 19h30 às 21 horas. Né? Aí pode ter pequenas alterações, dependendo da necessidade do grupo. Né? Esses horários você pode modificar dependendo da necessidade. Então, geralmente, por exemplo, o nosso grupo da sexta é 19h30 às 21 horas, tanto a teoria como a prática. No dia da prática, né, o grupo iniciante, porque essas apostilas da FEB, elas vão dando todo o comando da prática para os iniciantes. Né? Então, os grupos iniciantes, eles começam a treinar na prática mediúnica, através da concentração, exercício da prece. Né? Então, é um exercício devagar, até chegar o momento que vão aparecendo os médiuns ostensivos, e aí a espiritualidade, logicamente, que coordena aquele grupo de experiência, ela vai trazendo as comunicações necessárias para aquele grupo iniciante. Né? Então, existe no grupo dos iniciantes, no dia da prática, uma leitura de uma mensagem, a prece inicial, essa prática que vai num crescendo, né? Inicialmente com esse treino de concentração, e depois ela vai, logicamente, a espiritualidade vai trazendo casos, vão surgindo, como nós vimos antes, vão surgindo os médiuns ostensivos, vão se estabelecendo os papéis, quem vai ser esclarecedor, quem vai ser o médium de apoio, quem tem mediunidade ostensiva, tudo isso vai sendo articulado no estudo dos grupos iniciantes. Né? O nosso grupo da sexta-feira, que é um grupo já mais experiente, como é que se processa a prática? Ela tem etapas. Né? Então, se é uma sexta-feira de prática, nós chegamos, logicamente, na casa espírita, fazemos uma leitura inicial, uma leitura curta, né? Fazemos uma prece de início e aí começamos a prática. Nós diminuímos a luminosidade porque fica mais fácil para nós nos concentrarmos. Né?
pode ser feita a mediunidade debaixo do sol, na luz mais forte, só que com a luz diminuída, é muito melhor de você se concentrar, né? E até mesmo porque os espíritos já disseram que essa luz branca, ela dificulta a emissão de energias pelos médios. Então, nós diminuímos a luminosidade e nós não temos mesa. A gente está muito acostumado, às vezes, a ver em alguns filmes, alguns desenhos, algumas revistas, uma mesa onde as pessoas ficam em volta, né? Nós não temos mais, não é obrigatória essa mesa. Se houver uma comunicação de um espírito escrita, nós temos uma prancheta, papel, caneta, e o médium vai escrever sem a necessidade da mesa, né? Nós nos reunimos em um círculo e colocamos em duplas. O médium ostensivo ao lado do esclarecedor, né? E, logicamente, que nas sextas-feiras nós invertemos isso. Então, o médium que numa sexta-feira fica com determinado esclarecedor, na outra sexta ele fica com outro, para não haver um condicionamento do médium, só querer com aquele determinado esclarecedor. Não, então há um rodízio, vamos dizer assim, de esclarecedores. Então, né, quando eu estou coordenando, eu não estou esclarecendo. Quando eu não estou coordenando, eu vou esclarecer. Então, numa sexta-feira prática eu estou com um determinado médium, na outra sexta-feira prática eu estou com outro, e assim nós vamos fazendo a nossa reunião, né? Então, leitura da mensagem, prece inicial, né? E aí nós começamos a prática propriamente dita. Então, existe um momento das visualizações, né? Então, o coordenador vai dando esse comando vocal. Então, se os médios estiverem tendo alguma visualização, eles podem, então, naquele momento, colocar. E aí, geralmente, os médios vão e dizem: eu estou sentindo isso, eu estou vendo determinada situação, estou percebendo alguma coisa. Teve um momento muito interessante na nossa prática um dia, foi que apareceram muitas crianças, né? E o médium falou assim, a médium falou assim: olha, existem muitas crianças aqui, né? E elas estão sentadas aqui no chão, né? Então, o que é que aquelas crianças estavam fazendo ali, né? A médium não soube dizer. Ela disse assim: eles não vão se comunicar. Então, o que foi que nós fizemos? Nós pedimos para a médium, desdobrada em espírito, pegar na mão daquelas crianças e levar a um outro compartimento da casa espírita. E realmente foi onde elas foram evangelizadas, não é? Então, existem muitas situações interessantes na reunião mediúnica que é preciso ter uma certa experiência para saber lidar com essas situações, né? Então, existe esse momento das visualizações, 5 minutos, né? Mais ou menos, e após esse momento das visualizações, o momento das comunicações. Aí sim, os espíritos vão se comunicar através dos médios, né? O ideal seria uma comunicação por vez, mas a necessidade é tão grande, há tantos espíritos necessitados, que as comunicações acontecem simultaneamente. Logicamente que há toda uma organização. O médium não vai falar alto, não vai gritar, não vai espernear, né? Então, os grupos, dialogador e médium, ficam nessa troca, né? O dialogador, o esclarecedor, ouvindo o que o espírito está falando e orientando aquele irmão de acordo com a situação que se apresenta. Então, esse é o momento das comunicações. Após esse momento, nós encerramos e passamos para o momento que nós chamamos dos benfeitores, né? É um momento em que poderá haver a comunicação de um integrante da equipe mediúnica da casa. Nem sempre isso acontece, mas pode ser que ele venha, né? Alguém da equipe venha, da equipe espiritual, para dar uma mensagem, dar um alerta, estimular a equipe, né? Mas nem sempre isso acontece, porque a reunião mediúnica, ela não é para benfeitor, ela é para sofredor. Participação de benfeitor é exceção. A reunião mediúnica ela é estruturada para sofredores, espíritos necessitados, né? Mas muitas vezes, nós já tivemos várias vezes comunicações de espíritos que são da equipe espiritual, da irmã Maria da Luz, e é sempre muito gratificante, é muito bacana, né, esse momento. Quando encerra essa parte dos benfeitores, nós fazemos então a prece de encerramento,
acendemos a luz e vamos encerrar a reunião prática naquele dia com a análise da reunião. Então, nós vamos analisar as comunicações, ver o que é que elas trazem de mensagem para nós, né? O que é que se pode melhorar nas outras comunicações. Enfim, nós fazemos uma análise para tirarmos lições da prática mediúnica daquele dia. E após isso, nós encerramos, tomamos a água fluidificada e voltamos para os nossos lares. Então, a prática ela ocorre assim, com essas etapas, né? Que apesar de, como nós falamos, de parecer uma rotina, não é, porque a reunião mediúnica é muito dinâmica, os acontecimentos nela são muito interessantes, são muito de muita necessidade, né? Então, como nós vimos antes, ainda que um espírito se apresente 2, 3 vezes, vai ser diferente, né? Vai ser diferente com certeza. Bom, nós estamos um pouquinho passando do tempo, mas vamos aqui dar alguns exemplos de algumas comunicações dentro de reuniões mediúnicas na casa espírita, né? E na época do Kardec, ele fundou a primeira casa espírita do mundo, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E lá ocorriam reuniões mediúnicas que, logicamente, não eram como as de hoje. A doutrina estava se estruturando naquele momento, ele evocava espíritos, né? Não havia ainda todo esse estudo organizado como nós temos hoje, principalmente no Brasil. Mas já havia reuniões, né? Reuniões não só na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas com Kardec, mas em algumas casas também. Então, numa dessas casas, né, se comunicou um espírito que Kardec chama de Luís. Esse espírito, ele era um homem, era um rapaz muito inteligente, inteligentíssimo, mas materialista. Kardec convidou ele para participar de algumas reuniões mediúnicas, mas ele não acreditava na comunicação dos espíritos. Aquilo não foi suficiente para convencer esse irmão. E ele desencarnou e continuou assim no mundo espiritual. Então ele se comunicou numa reunião mediúnica achando que estava sonhando. E saiu. Essa comunicação vocês podem encontrar na Revista Espírita de fevereiro de 1868. Revista Espírita de fevereiro de 1868, porque Kardec, durante 11 anos, ele editou a Revista Espírita de Estudos Psicológicos, né? Durante 11 anos, essa revista foi editada. Algumas coisas dessas revistas estão nas obras básicas, outras não. Então, esse caso, você só vai encontrar nessa revista. É a Revista Espírita de fevereiro de 1868. Então, quando ele se manifestou, o Luís, ele disse assim: que sonho singular! Sinto-me arrastado por um turbilhão cuja direção não compreendo. Alguns amigos que eu julgava mortos convidaram-me para um passeio e eis-nos arrastados. Para onde vamos? Olha, que brincadeira esquisita! Há um grupo espírita. Ah, que farsa engraçada ver essa boa gente reunida. Eu conhecia uma dessas figuras. Onde eu vi? Não sei. Talvez em casa desse bravo Allan Kardec, que uma vez me quis provar que eu tinha uma alma, fazendo-me apalpar a imortalidade. Mas em vão apelaram aos espíritos. Tudo falhou. Ou seja, ele era materialista e voltou para o mundo espiritual, continuando a ser materialista. Lógico, ele vai despertar em algum momento. A espiritualidade tem mecanismos disso e ele não vai ficar o tempo todo assim. Mas no momento da comunicação, ele achava que estava sonhando, que era um sonho, né? Nós tivemos um caso muito interessante aqui em Belém, triste, né? Interessante, que nós falamos pelas suas peculiaridades, e foi triste porque se tratou do suicídio de um jovem recém-saído da adolescência, né? Esse rapaz se suicidou e nós eu e um amigo meu, demos apoio à família desse jovem, né? Demos apoio à família, fomos fazer vários evangelhos no lar, na casa deles, e a família se equilibrou, se reestruturou, né? É algo que você vai conviver
com isso, mas o tempo vai amenizando. Não se esquece, logicamente, mas ameniza. Com a fé em Deus, o estudo mediúnico, sabendo que aquele irmão suicida, ele não está morto, que ele vai ter uma nova oportunidade ao reencarnar, que Deus não vai fechar a porta do progresso para ele. Tudo isso consola. Por isso que o Espiritismo é uma doutrina consoladora, né? Então a família ficou consolada. E mais ou menos 2 anos depois, essa faixa de 2 anos, ele se comunicou, né? Através de um médium, e fui eu que fui conversar com ele, né? Inicialmente eu não o reconheci, porque ele veio chorando e agradecendo, mas eu não, naquele momento eu não atinei que era esse jovem. E depois ele se identificou e disse que ele vinha agradecer, ele já estava um pouco melhor, ele vinha agradecer todo o apoio que nós demos, que a Casa Espírita deu para a mãe dele, para o pai dele, para os irmãos, né? Então ele veio muito emocionado, nos emocionou também, né? Porque aí, meus irmãos, nós estamos vendo a misericórdia divina na reunião mediúnica, nos provando a imortalidade da alma, né? Nos provando o valor de uma oração, o valor do Evangelho no lar. Tudo isso é muito belo, essa comprovação da bondade de Deus, que vai dar sempre oportunidade para nos recuperarmos dos nossos equívocos, né? Então foi muito bacana essa comunicação desse irmão nesse sentido, apesar da tristeza, do equívoco que ele cometeu, mas isso vai ser recuperado, com certeza ele vai estar no futuro muito bem harmonizado, né? Nós tivemos também, agora no Maria da Luz, o caso de um senhor alcoólatra. Ele esse senhor desencarnado, alcoólatra, ele estava junto de uma moça que mora ali no bairro, nas imediações do Maria da Luz, né? Então ela também é alcoólatra e ele era um dos que acompanhavam ela do mundo espiritual. Quando ele se comunicou, ele foi conversar através do médium, eu fui conversar com ele e durante a conversa, né, eu convidei ele para ficar na casa, né, porque sabendo da equipe espiritual da casa Irmã Maria da Luz, a Irmã Maria da Luz e sua equipe espiritual tem muitos trabalhos do plano espiritual, então eu convidei ele para ficar, porque ali, eu disse para ele, ali havia um tratamento, se ele quisesse se libertar do álcool, e ele se espantou, porque ele disse assim para mim, você está me convidando para ficar? Eu disse sim, estou convidando o senhor para que o senhor fique conosco aqui, nos dê essa alegria de participar conosco aqui da nossa casa, quem sabe, né? Mas confiando em Deus, em Jesus, o senhor vai superar esse vício, essa viciação. Ele ficou espantado, por quê? Porque ele disse assim, eu estou estranhando você me convidar para ficar, porque onde eu chego me expulsam, né? Então, onde ele ia procurar algum auxílio, ele era expulso, era o Satanás, era o obsessor. E ali ele encontrou acolhimento. E isso o espantou, né? A comunicação encerrou, nós fizemos uma prece, e mais ou menos 2 meses depois, 1 mês e meio, ele retornou, agradecendo, dizendo que ele estava muito feliz, porque ele estava fazendo um tratamento naquela casa, mas que ele ia ser transferido para outra maior. E ele veio agradecer, nos agradecer, por termos dado essa oportunidade a ele, né? Então vejam só que maravilha isso em uma reunião mediúnica, essa oportunidade que você concede, que Deus nos permite que estejamos ali naquele momento auxiliando um irmão necessitado, né? Existem, como nós falamos antes, já partindo para o nosso encerramento, uma literatura muito rica, muito vasta na doutrina espírita. Nós recomendamos a leitura deste livro aqui, ó, Vozes do Grande Além, do médium Chico Xavier. São vários espíritos que se comunicaram através do Chico, pela psicofonia, né? Eles falaram através do Chico, e essas mensagens foram transcritas, então, para este livro, Vozes do Grande Além, um livro belíssimo, é um livro muito maravilhoso, de mensagens riquíssimas, da década de 50,
essas mensagens. O Chico Xavier participava de um grupo em Minas Gerais chamado Grupo Meimei, né? Então, muito bacana. Uma outra recomendação também, sugestão de leitura, este livro aqui, ó, Obsessão Sexual, uma porta para a loucura, do Luiz Gonzaga Pinheiro. Neste livro aqui ele vai contar de um caso de uma jovem chamada Isabelle, lá no Ceará, uma jovem encarnada que estava sendo perseguida por espíritos, estava quase adentrando na loucura. E aí o livro vai contar que no passado ela foi dona de um bordel, ela escravizou mulheres, e hoje espíritos cobradores estavam levando ela a uma loucura. Então, a uma quase loucura. Então, esse livro ele trata, né, ele vai falar de reuniões mediúnicas que se processaram nessa casa espírita do Ceará para ajudar essa irmã nesse processo obsessivo. E este livro aqui, o Cardeal, psicografado pelo médium Wallace Fernando Neves. Eu já falei sobre ele numa outra reunião virtual passada. É um livro interessantíssimo também, que vai falar de reuniões mediúnicas em uma casa espírita, lidando com esse irmão que se apresentou com esse nome, o Cardeal. Daí o título do romance. É um romance belíssimo, que vai mostrar esse espírito participando da Inquisição na Espanha. Então, todo ele chega com muito orgulho, com muita empáfia naquele grupo mediúnico, mas com contato, com muita caridade, com muita paciência, com muito amor. O grupo mediúnico daquela casa espírita vai envolvendo esse irmão até ele ceder a Jesus, se abrir, porque ele é um espírito sofredor, e ele narra nesse livro as suas vivências passadas, né? A sua vivência passada como inquisidor. O Wallace Fernando Neves é o médium. Meus irmãos, foi um prazer muito grande estarmos juntos, tratando de um assunto tão interessante, tão magnífico, né? Como já dissemos antes, a vida encarnada, ela tem suas necessidades, e ela é prioritária para nós. Não vamos cair no fanatismo de achar que tudo é mediunidade. O espiritismo não veio substituir a medicina, tá? Ele não veio de modo algum substituir as ciências da Terra, mas ele veio dar um grande auxílio aos sofredores, tá certo? Então, no momento que nós orarmos, fizermos as nossas orações, lembremos desses irmãos desencarnados que necessitam de nós. E nós assim podemos fazer amigos no plano espiritual. Nós sabemos que a amizade é um tesouro de valor inestimável. Quanto mais tivermos amigos encarnados e desencarnados, melhor para nós, né? Estaremos mais bem assessorados, teremos mais condições de pessoas nos apoiarem nas nossas dificuldades, se as tivermos, não é? Então, que quem estuda a mediunidade procure cada vez mais adentrar nesse estudo teórico, conscientizando-se da responsabilidade que existe sobre aquele que participa da prática mediúnica. E, como dissemos antes, precisamos fazer sacrifícios. Nós vamos encerrar já agradecendo, eu agradeço, em nome dos trabalhadores do Centro Espírita Irmão Maria da Luz, a presença de todos aqui, tá? Depois nós vamos copiar. Essa palestra vai ficar gravada no Facebook, na nossa página do Face. Qualquer pergunta que queiram fazer, vocês podem mandar para nós, através do Facebook. Nós vamos procurar responder, né? Alguma dúvida, alguma sugestão. Nós vamos encerrar a nossa reunião virtual de hoje com a prece final que vem lá do Evangelho segundo o Espiritismo, do último capítulo do Evangelho, exatamente a coletânea de preces que Kardec colocou. E é a prece de número 66. As preces são todas numeradas. Nós vamos encerrar com a prece 66. Nós vos pedimos, Senhor, derramar sobre todos aqueles que sofrem, seja no espaço como espíritos errantes, seja entre nós como espíritos encarnados,
Derrama, Senhor, as graças do vosso amor e da vossa misericórdia. Apiedai-vos das nossas fraquezas. Falíveis nos fizestes, mas nos destes a força de resistir ao mal e vencê-lo. Que a vossa misericórdia se estenda sobre todos aqueles que não puderam resistir aos seus maus pendores e estão ainda arrastados para o mau caminho. Que vossos bons espíritos os envolvam, que a vossa luz brilhe aos seus olhos e que, atraídos pelo seu calor vivificante, eles venham se prosternar aos vossos pés, humildes, arrependidos e submissos. Nós vos pedimos igualmente, Pai de misericórdia, por aqueles dos nossos irmãos que não tiveram a força de suportar as suas provas terrestres. Vós nos destes um fardo a carregar, Senhor, e não devemos depô-lo senão aos vossos pés. Mas a nossa fraqueza é grande e a coragem nos falta às vezes no caminho. Tende piedade destes servidores indolentes que abandonaram a obra antes da hora. Que a vossa justiça os poupe e permita aos vossos bons espíritos lhes trazer o alívio, as consolações e a esperança do futuro. O caminho do perdão é fortificante para a alma. Mostrai-o, Senhor, aos culpados que desesperam. E sustentados por essas esperanças, por essa esperança, eles encontrarão forças na grandeza mesma de suas faltas e de seus sofrimentos para resgatar o seu passado e se preparar para conquistar o futuro. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Muita paz a todos e muito obrigado pela atenção.